sentimento que nos traz sempre aqui é um misto de alegria e honra. E essa alegria tem crescido constantemente. Quanto mais a gente vem, mais a gente gosta de vir, né? Pelos olhares fraternos que encontramos e pelo ambiente tão receptivo. Então, eu agradeço pela lembrança do meu nome. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma visão prática do perdão. Desde a nossa infância, nós tivemos a possibilidade, na presente encarnação, de nos aproximarmos das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E ao longo dessas décadas que temos lido esse livro, lido e relido, estamos assim profundamente convencidos, e essa convicção cresce a cada dia que passa, que os ensinamentos que estão ali têm uma consequência prática imediata na nossa vida de todo dia. Que quando nós apreendemos alguma coisa que Jesus ensina e quando nós colocamos em execução aquilo na nossa vida, imediatamente a nossa vida começa a se transformar. Não demora. E mais, não é pesado, é leve. Jesus mesmo nos disse que o fardo não era pesado, era leve, né? A observância da lei nos traz consequências muito boas na nossa própria vida, não só na dos outros que estão próximos de nós, não. Na nossa própria vida e de imediato nós começamos a colher os benefícios. E hoje, então, nós gostaríamos de refletir um pouco sobre o perdão, esse conceito tão importante, tão fundamental, e sobre o qual nós temos ainda enormes dificuldades. Quando falamos nós, estamos falando da nossa própria experiência pessoal. E nós gostaríamos de envolver esse tema, ou tratar desse tema, seguindo o roteiro que envolve. Primeiro, algumas considerações históricas sobre códigos do nosso planeta, ideias que já estão aqui entre nós há milênios. Depois, a passagem de Jesus entre nós e aquilo que o Cristo coloca como uma verdadeira revolução de ideias e de costumes. Na sequência, vamos buscar também um pouco daquilo que o Espiritismo nos oferece em termos de compreensão e de aplicação do perdão. E, finalmente, vamos buscar aquilo que a ciência do nosso tempo e os ambientes acadêmicos estão já falando sobre a aplicação prática que o exercício do perdão tem na nossa vida. Então, este é o planejamento que nós gostaríamos de seguir nesta tarde. Como introdução, nós vamos buscar um dos capítulos mais bonitos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 15, que tem como título Fora da caridade não há salvação. Este capítulo é fundamental. Primeiro porque ele estabelece um conceito que é um conceito básico na nossa existência. Ou seja, para que nós nos salvemos, para o nosso equilíbrio espiritual, é absolutamente fundamental que nós pratiquemos a caridade. E que a caridade, em última análise, quando a gente lê os textos sagrados, quando a gente lê o Novo Testamento, lê o pensamento de Jesus e vê o pensamento dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que compreenderam perfeitamente aquilo que Jesus queria nos dizer, nós passamos a compreender que a caridade nada mais é do que o fluxo do amor entre as criaturas. Sejam que criaturas forem, estejam elas encarnadas ou não, algumas sim e até outras não, porque a convivência entre encarnados e desencarnados é muito mais intensa do que nós até mesmo possamos imaginar. Então, Kardec, de forma muito brilhante, fala deste conceito fundamental e mais, o capítulo é muito importante não só porque lembra este conceito e conclui esta coisa maravilhosa de que fora da caridade não há salvação, mas também porque Kardec avança bastante, mostrando que o Espiritismo não tem uma visão preconceituosa. Kardec analisa 3 ideias. Fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Quando dizemos fora da verdade não há salvação, é uma ideia perigosa colocarmos desta forma, porque quem somos nós para dominarmos toda a verdade? Nós sabemos que todos nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Portanto, esta aquisição da verdade, ou a compreensão da verdade, é um processo gradativo.
gradual. Então, aos poucos, nós vamos conhecendo mais a verdade e, como nos diz Jesus, ela vai nos libertando. Mas, num determinado instante, uma determinada escola filosófica ou religiosa pode dizer que detém toda a verdade? Seria muita pretensão. Portanto, dizer que fora da verdade não há salvação significa que nunca vamos nos salvar, porque nunca teremos a verdade completa, então não poderemos estar na condição de salvação completa. Né? Um outro ponto também importante que Kardec analisa é a questão do sectarismo de algumas igrejas que dizem que fora da igreja A ou da igreja B também não há perspectiva de salvação. É uma visão muito estreita, é uma visão sectarista que nos lembra os embates esportistas, quando o palmeirense torce o nariz para o corintiano e vice-versa. Tá certo? É uma coisa muito pequena quando nós olhamos dessa forma. Não, Jesus passou a mensagem e estabeleceu condições para que toda a humanidade cresça, evolua e se salve. Então não é na igreja A ou na igreja B que nós teremos exclusiva condição de crescimento. Todas as igrejas e todas as escolas, todo bom pensamento colocado no nosso planeta está aí a serviço da nossa evolução, do nosso equilíbrio espiritual, do nosso amadurecimento enquanto espírito e, portanto, da nossa salvação. Nós entendemos salvação como o estado de perfeito equilíbrio e de paz que o espírito adquire. Então, neste sentido, a proposta do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Qualquer um pode ser caridoso. Eu posso ser caridoso ou até não ser, sendo espírita, sendo católico, sendo protestante ou não sendo nada. Né? Então, essa colocação é uma colocação, antes de tudo, muito ampla e que nos coloca a todos em condições de adquirir elementos para produzir a nossa evolução e o nosso equilíbrio. Bom, sendo o ponto pacífico de que a caridade é fundamental para a nossa salvação, nós aí automaticamente nos remetemos a uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 886, que nos parece ser uma pergunta importantíssima que Kardec coloca lá. Kardec formula aos Espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Vejam a ligação entre as duas ideias e como esta ligação mostra a importância desta pergunta ser formulada. Se fora da caridade não há salvação, se o diretor do planeta, aquele que patrocina a evolução de todos nós, é o Cristo, nada melhor do que nós sabermos como que o Cristo entende a caridade, não é verdade? Então, esta pergunta Kardec coloca muito claramente aos Espíritos, e os Espíritos respondem que é três coisas. Primeiro, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, dos outros, e perdão das ofensas. Né? Só nesses três conceitos nós poderíamos aqui demorar uma tarde inteira, talvez até mais do que isso. Não vamos fazê-lo. Né? Mas rapidamente, benevolência para com todos. Será que nós somos benevolentes para com todos? Em geral, nós somos benevolentes para aqueles que nos interessam. Ou quando nós queremos alguma coisa, somos benevolentes para ganhar algo lá na frente. Né? É uma relação de troca, não é uma relação de realmente entrega e de bondade, de benesses para o nosso semelhante. Portanto, temos ainda muito que avançar nesse sentido. Precisamos efetivamente avançar e refletir sobre isso. Mas hoje não será o dia.